Nós vamos falar hoje sobre uma doença infecto-contagiosa que ainda mata muito no Brasil, a tuberculose. Entre os desafios estão vencer o preconceito e começar o quanto antes o tratamento. Patrícia já está perto de concluir mais uma etapa do segundo tratamento contra a tuberculose. Descobriu a doença pela primeira vez em 2016. Seguiu todas as recomendações, mas a doença reapareceu com uma bactéria multiresistente. Foi muito impactante, né? Porque eu tinha passado por tudo que passei, o tratamento é rigoroso, né? Mas seguido à risca, né? Tem todo um retorno, né? Inclusive, por isso eu estou aqui hoje. Mas foi muito dolorido, foi muito triste ver que, né, que tudo que eu passei foi, para mim, foi em vão, né? Mas tudo tem um fim. Como se não bastasse, teve que enfrentar o preconceito. Chegou a pesar somente 49 quilos, mas conseguiu superar. A tuberculose, uma das características principais dela é a tosse, e eu não tive essa tosse. Então eu só emagreci. Eu contei com a ajuda da minha família, né? Amigos foram poucos, né, que ficaram. Mas assim, nada que não dê pra gente superar, porque eu tive que tomar por decisão de me amar primeiro. O caso de Patrícia é apenas um dos que são registrados todos os anos no Maranhão. Em todo o ano passado, foram 2.759 novas ocorrências de tuberculose no estado, de acordo com o Sistema de Notificação de Agravos. Ainda de acordo com o SINAM, os municípios com maior número de ocorrências em 2018 foram São Luís, com 1.296, Imperatriz, com 84, Caxias, com 75 casos, Santa Inês com 70 e Timon com 69. Isso, esses municípios, por ter uma população maior, um acesso de diagnóstico, uma oferta, na verdade, aos serviços maiores, acabam tendo um diagnóstico maior de casos. Então, são municípios que também têm uma população vulnerável maior, que são as pessoas privadas de liberdade, ou indígena, ou pessoas em situação de rua, e isso acaba impactando diretamente no número de casos desses municípios. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada por uma bactéria. Se não tratada corretamente, pode levar à morte. Os principais sintomas são tosse por mais de 3 semanas, febre no período da tarde, suor à noite e perda de peso. A doença tem cura e deixa de ser transmissível com o início do tratamento. Mas para isso é preciso seguir todas as etapas até o fim e sem interrupções. Especialistas alertam ainda que quanto antes começar o tratamento, melhor. O tratamento da tuberculose dura 6 meses, é ofertado gratuitamente pelo SUS, né? Então hoje toda a rede de unidades básicas tem o medicamento disponível, assim como os exames também, que é a baciloscopia de escarro, cultura, teste rápido molecular. Então, todo o tratamento, todo o diagnóstico e tratamento da tuberculose é gratuito. Nós vamos continuar falando sobre a tuberculose. Eu recebo aqui no estúdio o pneumologista Dr. João Batista Sá Filho. Dr. João, bom dia. Bom dia. Bom, é difícil imaginar assim como que o Brasil ainda convive com uma doença como a tuberculose, né? E como que o número de casos, a gente tem aqui, por exemplo, o número de casos no próprio estado do Maranhão, cerca de 3 mil por ano, uma doença que poderia, quer dizer, com os cuidados devidos, evitar a morte. Ainda temos um número altíssimo de pessoas que morrem por conta da tuberculose. Bem, isso é bem verdade que você está colocando, né? É lamentável a gente ter uma doença que é potencialmente curável. É uma doença que a gente já sabe dar o diagnóstico há pelo menos mais de meio século, que tem um tratamento disponível, gratuito, e ainda assim você vê no Brasil cerca de quase 5 mil pessoas sendo vitimadas por ano, né? Mas o cenário já foi muito mais assustador do que está se vendo hoje. Nos últimos 10 anos, a taxa de mortalidade pela tuberculose chegou a diminuir em torno de 20%, né? E é totalmente diferente do que aconteceu na década de 90. Então, progressivamente, a gente está percebendo melhora desses indicadores, porém ainda não está dentro daquilo que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza para o tratamento da tuberculose. Quanto mais cedo for possível identificar
a tuberculose, maiores chances tem o paciente, não é, doutor? Isso. A questão do diagnóstico precoce, ela envolve duas situações, basicamente. Essa que você está colocando, né, de quanto mais cedo você começar a tratar, menor as sequelas para aquele paciente, menor o número de complicações para aquele paciente e também menor a chance de ele transmitir essa doença para outra pessoa. Então, essa preocupação com o diagnóstico precoce, oferecer o tratamento é de fundamental importância para atingir esses dois pilares. Um do tratamento efetivo, com menor complicações, e outro de diminuir a cadeia de transmissão. Agora, eu tenho recebido relatos, inclusive, não de hoje, já de um tempo, de pessoas que começam o tratamento. Aí elas, claro, têm uma melhora. E a partir dessa melhora, abandonam o tratamento por completo. Esse aí é o calcanhar de Aquiles, né, do pilar de tratamento da estratégia do SUS, do tratamento da tuberculose. Quando a gente pensa na possibilidade de tratar a tuberculose, a primeira coisa que vem à minha mente como médico e que é uma preocupação do Ministério da Saúde é uma coisa chamada informação. Então, todas essas informações com relação às consequências, a questão dos estigmas, que são dos preconceitos que estão inerentes à doença, eles têm que ser vencidos e quebrados no primeiro momento que a gente tem com o paciente, justamente para tentar garantir uma adesão ao tratamento e garantir que esse paciente ele tenha entendimento suficiente para assumir os riscos e as complicações que ele está gerando para ele no momento em que ele decide por não concluir o tratamento de forma adequada. Lembrando que o risco e o problema não é só para ele, né, mas também para as outras pessoas que convivem com ele, que ainda podem ser acometidas da doença e, infelizmente, ter até doença de forma resistente, né, porque a principal preocupação do abandono do tratamento é o surgimento de cepas bacterianas mais resistentes e que precisem de mais tempo de tratamento e uma quantidade de medicações maiores, né. Então, quando a gente pensa, vamos ter que concluir o tratamento, é isso que rege o pensamento da rede de saúde, né? Essa preocupação em concluir o tratamento por conta da complicação do doente e da possibilidade de transmitir para outras pessoas, além de transmitir a doença, ainda poder transmitir formas mais resistentes da bactéria. Como é possível perceber esses sintomas da tuberculose, já que a gente, inclusive, está agora no verão, uma época seca, as pessoas em geral têm essa tosse contínua, não é? Mas como perceber a diferença dessa tosse, de um problema, por exemplo, de inflamação na garganta ou qualquer outra questão, da própria tuberculose? A tosse, né, tossiu mais do que 3 semanas, já é um indicativo de que você precisa procurar uma avaliação médica para avaliar a possibilidade de tuberculose. Afinal de contas, a gente vive num país que faz parte de o que a gente chama de rede de endemia de tuberculose, né? Que integra altos índices de tuberculose ainda. Então, tossiu mais do que 3 semanas, vem um alerta do Ministério da Saúde que você deve procurar auxílio e avaliação médica. É diferente de uma tosse, por exemplo, de uma faringite, de uma laringite, que geralmente ela é autorresolutiva, ou seja, a pessoa fica boa. E essa tosse da tuberculose, ela é um quadro um pouco mais prolongado e não tem cura espontânea. É um quadro persistente que vem associado com outros sintomas, como foi bem colocado aí na matéria. Febre, mal-estar geral, perda de peso não intencional, a pessoa começa a perder peso sem estar fazendo dieta, né? Acorda a noite toda suada, com a roupa molhada e não está fazendo calor. Então, é dessa maneira que a gente começa a diferenciar a possibilidade desse sintoma respiratório estar relacionado à tuberculose ou estar relacionado a alguma outra entidade respiratória. É possível, nesse período do tratamento, a pessoa ter uma vida normal? Sim, sim. Só tem algumas restrições, né? A primeira é que a pessoa que é considerada bacilífera, ou seja, aquela que é capaz de transmitir a doença, ela tem que evitar ambientes com aglomeração de pessoas por conta do risco de transmissão, preferencialmente nas primeiras 2 a 3 semanas do tratamento, que é o tempo que o tratamento já se torna efetivo para minimizar a chance dessa transmissão dessa doença. E também tem a própria questão da tolerabilidade ao uso das medicações, que é um processo de adaptação. Afinal de contas, a gente já está usando 4 grupos de antibióticos naquele momento inicial do tratamento e é um tratamento prolongado. Então, tem aquela própria questão da adaptação do paciente aos efeitos adversos da medicação no momento inicial do tratamento. Quero agradecer aqui no estúdio a presença do médico pneumologista, Dr. João Batista Sá Filho. Obrigado pela entrevista aqui e as informações. Eu que agradeço.